nos próximos 45 minutos vamos olhar para o impacto da inteligência artificial nas grandes indústrias e de que forma é que esta alta tecnologia está mesmo já a influenciar os negócios e pode detectar problemas e antecipar soluções. É o que vamos explorar com Francesco Costigliola, Chief Analytics Officer da Caixa Geral de Depósitos, João Martins de Carvalho, da E-Redes, membro do Conselho Executivo, Miguel Leocádio, da Glint Next e ainda Rui Lopes, CEO da Gentify, a quem agradeço muito a presença. Bem-vindos. Vamos então dar início a este debate. Francesco, eu começo por si, por perguntar que impacto é que tem tido a inteligência artificial na Caixa Geral de Depósitos? Antes de mais, agradeço o convite. É sempre bom poder partilhar um bocado da experiência que estamos a fazer na Caixa. A Caixa já começou há cerca de 7 anos a dar um foco diferente aos dados e à forma como os dados são utilizados no processo de tomada de decisão. Há 7 anos foi criado dentro do IT uma área, um Data Analytics Office, que tinha como objetivo estruturar os dados, criar um modelo de governo e também permitir depois que o seu uso, com a analítica, mesmo com a parte de insights que se possam gerar, pudesse ser útil para as áreas de negócio. Recentemente, há 2 anos, foi criado uma área nova, foi um spin-off do IT, que é o Centro de Inteligência Analítica, que tem como objetivo e foco tocar 3 áreas específicas. Primeiro, a área de Business Insight e Process Intelligence, por isso tudo o que é KPIs para o negócio, para tomar decisão, tudo o que é otimização de processos. Uma segunda área que é analítica avançada, onde tocamos maioritariamente temas de modelação preditiva e descritiva para suportar, mais uma vez, decisões que o negócio vai tomar, ou campanhas de marketing, ou otimizações da rede, da agência, etc. E a terceira área é a área de inteligência artificial, que tínhamos, pelo menos como foco principal, tentar estruturar um pouco a oferta que já estava na Caixa através de providers externos, temos aqui a Gentify, que é um deles, e depois tentar perceber de que forma é que podíamos utilizar então o know-how interno, também os dados que são significativos, para transformar a Caixa e para transformar, para fazer um caminho para dar continuidade um bocado a esse caminho. O investimento foi significativo, começámos com 12 pessoas, hoje já somos 35, num ano e meio, por isso houve um investimento grande em talento, falou-se há pouco no painel, também houve um investimento significativo para permitir e capacitar as equipas, mas diria que o ponto principal foi começar a medir desde o primeiro dia. Todas as iniciativas que nós fazemos desde o primeiro dia têm como objetivo a medição, ou seja, qual é o impacto efetivo que a analítica, que os dados, que o AI está a ter no negócio. Mas era aí que eu gostava que partilhasse a experiência da Caixa. Quando pergunto o impacto e efetivamente esse impacto efetivo, que nós percebamos o que é que está a acontecer no Banco Português. Nós medimos impacto de várias formas. Temos uma abordagem, primeiro, ligada à atividade comercial. Por isso, de que forma é que a analítica pode ajudar a atividade comercial, e isto pode acontecer de forma direta ou indireta no cliente. Forma direta é quando usamos a analítica para alimentar campanhas, para acelerar eventualmente e adaptar uma campanha ou conteúdo a um cliente específico, conhecendo de melhor forma. Consegue dar-nos um exemplo? Um exemplo é, vamos imaginar, estamos a lançar uma campanha para novos depósitos, tentar perceber quem é que são os clientes com maior propensão para subscrever um depósito específico. E há modelos preditivos que nos ajudam a fazer uma melhor seleção. Isto reduz custo de campanha, porque é foco nos clientes com maior propensão, e por outro lado tem uma maior taxa de conversão. Esta é um bocado a abordagem. Na parte de AI, temos sido muito mais focados nos temas que são mais cognitivos. Por isso o que fazemos é tentamos pegar em todas aquelas tarefas que são humanas, que são de leitura de documentos, extração de informação, que são atividades bastante pesadas e manuais, e tentar utilizar computer vision, linguagem natural, para extrair informação e automatizar processos. Isto reduz o tempo de resposta, melhora de forma indireta também a resposta que damos ao cliente e permite-nos também medir o impacto em poupança de custo. E esse trabalho neste momento está a ser feito por um ser humano ou já está a ser feito por uma máquina? Nós temos, é um mix. Nós temos, por exemplo, vou dar um exemplo específico. Temos um projeto, por exemplo, que fazemos a leitura de balancetes de empresas que são clientes nossos. Esse processo
prevê a extração de 45 campos dentro de um balancete. O balancete, dependendo da organização, pode ser 2 páginas ou 200. Por isso não há uma estrutura definida, existem normas contabilísticas diferentes, por isso eu posso ter uma estrutura bastante variada e heterogénea, e o que estamos a fazer neste momento é conseguir automatizar 70% das leituras, por isso os 45 campos por completo. O remanescente, o 30%, pré-preenchemos 50%. O que significa que sobrou só 15% do trabalho anterior. O humano entra numa fase de preencher o que falta e de validar o que está preenchido. Por isso nós acreditamos muito num processo de AI, nesses casos cognitivos, com o human in the loop. Sempre com o humano a também validar e controlar. E o controle pode ser ou estruturado dessa forma, que é no que eu não consigo fazer, temos o humano, ou também de forma pontual, com validações ao que está a ser decidido de forma automática. Por isso é um pouco por aí. Portanto, a inteligência artificial, neste momento na Caixa Geral, reduz, em determinados setores, reduz tempo e reduz custos. Sim, e também temos outro tipo de redução de custos. É uma redução de custos mais operacional. Ou seja, é uma forma de ter um trabalho, automatizar um trabalho que era manual e reutilizar pessoas para negócio, efetivamente para se focar no negócio. Outra forma de reduzir é a redução também de licenciamentos de software externos e de outras funções que são como pessoas adquiridas. Nós temos um exemplo que foi lançado agora em outubro do ano passado. Usávamos uma aplicação externa chamada Dabox, fazia classificação de movimentos e personal finance management, por isso gestões de vida financeira para os clientes, e estava numa aplicação externa com pouca visibilidade. Decidimos integrar essa aplicação dentro do Caixa Direta e neste momento o que está a alimentar a classificação de movimentos é um algoritmo interno que está a classificar a tipologia, se é compras, se é alimentação, se é transporte. Esta substituição permitiu-nos, ponto 1, ter os dados dentro da Caixa e controlar, de alguma forma, os nossos dados sem irem para parceiros externos. Por outro lado, permitiu-nos reduzir significativamente um custo de licenciamento externo a uma empresa sueca que era líder de mercado. Acho que já conseguimos ter uma ideia bastante generalizada do impacto que a inteligência artificial está a ter na Caixa Geral de Depósitos. João Martins de Carvalho, no caso da E-Redes, como é que sentem que esta alta tecnologia, em termos efetivos, como é que ela tem impactado o negócio? O bom e o mau? Muito bem, muito obrigado pelo convite e obrigado pela questão. Eu acho que para responder a essa pergunta é preciso, de alguma forma, contextualizar o momento que o setor energético em Portugal vive e o papel da E-Redes nesse momento, não é? E, de facto, o setor energético está no centro da transição energética, que é a descarbonização das fontes de produção e, no fundo, a descentralização dessas fontes de produção. E isso é uma alteração muito substancial na forma como as redes de distribuição são geridas, porque aumenta muito o número de intervenientes, aumenta muito a incerteza e a dificuldade de tomada de decisão e cria pressão na rede que faz com que a rede tenha a ser gerida de forma mais fina e mais próxima. Pronto, este contexto da alteração de paradigma implicou que as empresas se preparassem com muita digitalização, com muita sensorização, com contadores inteligentes, que no fundo, para começar a ter mais informação sobre o que estava a acontecer e começar a poder tomar algumas decisões. E, de facto, agora a inteligência artificial chega num momento fantástico, não é? Porque pode dar um contributo muito grande para construir em cima destes dados, em cima desta digitalização da rede e ajudar as empresas de distribuição, neste caso é redes, a cumprir de forma ainda mais eficaz e efetiva a sua missão. Quando diz pode dar, ela já está a dar. Já está a dar a vários níveis, mas vai seguramente continuar a fazer esse contributo. E para ver, só sem entrar em grande detalhe, admito que vamos ter tempo para isso noutra questão, mas de facto os impactos vão desde temas de previsão, de trânsitos de energia, de trânsitos de produção, para conseguir saber exatamente o que vai acontecer em cada ponto da rede e tomar decisões de exploração da rede ótimas face a essa circunstância. Temos muitos exemplos que posso também partilhar de analítica preventiva, de eventos na rede, de eventos da condição dos ativos, vários exemplos de análise de imagem e de como é que essa análise de imagem
facilita, ou seja, ou faz coisas que nem era possível fazer com pessoas. Mas talvez vamos explorar um bocadinho mais esses exemplos um pouco mais à frente. Queria ainda perguntar-lhe, portanto, falava na importante transição energética e, de facto, está já há alguns anos a transformar o setor. A inteligência artificial diz que chega numa boa altura, portanto, é de facto um bom aliado do mundo inteiro, porque todos precisamos dessa transição. Sem dúvida, foi essa a ideia que eu queria vincar, e em particular no nosso caso, que temos uma base de informação e de sensorização para construir, porque como também foi mencionado no painel anterior, é muito difícil trabalhar a inteligência artificial, trabalhar a analítica avançada, se não existe uma base de digitalização e de informação. E felizmente no setor energético, fruto desta transformação que aconteceu nos últimos 10 anos, há uma base muito relevante de informação que pode agora ser potenciada com a inteligência artificial. Miguel Leocádio, no caso da Glint Next, de que forma é que têm utilizado a inteligência artificial para inovar nos serviços que prestam? Sim. Boa tarde. Portanto, em primeiro lugar, acho que há aqui estamos num momento muito especial do ponto de vista não só das empresas e das grandes organizações, mas também das empresas, como o caso da Glint Global e em particular a Glint Next, que trabalha para grandes empresas e grandes organizações, com este advento da inteligência artificial e mais em concreto da generativa. Há aqui uma espécie de um novo capítulo que se abre na transformação digital, com muito mais potencial, porque ele atua, na minha opinião, a dois níveis. Atua, por um lado, do lado da eficiência das empresas, e isto tem muito a ver com aquilo que são as tarefas internas das organizações, os processos, os sistemas. E já percebemos aqui há pouco, Francesco partilhava o que é que tem acontecido na Caixa. E depois tem um outro lado, que eu acho que será uma segunda fase, e nós começamos muito por este lado da eficiência, estamos a assistir a isso no trabalho que também nós estamos a fazer com várias empresas. É o lado mais de quick win, como eu costumo dizer, não é? Mais fácil de perceber aquelas vantagens nos nossos processos internos, mas a segunda fase é como é que isto pode chegar ao que eu chamo normalmente o top line das empresas, que é melhorarem os seus serviços e produtos para o cliente final. E isso é acrescentar valor no mercado. É trabalhar o top line, que também será uma fase que eu acho que vem já aí, há de vir mais cedo ou mais tarde. Isto quer dizer que isto é uma oportunidade, de facto, com esta tecnologia, estarmos aqui num momento em que as empresas podem rever não só a sua forma de fazer e de entregar aos seus clientes, mas também repensar as suas ofertas. E, portanto, para uma empresa de tecnologia e que trabalha em consultoria tecnológica, este é aqui um momento um pouco do antes e um depois, porque não é apenas criar, e no nosso caso estamos a viver isso, depois já posso explicar um bocadinho melhor, não é apenas, na minha opinião, criar uma nova oferta ou uma nova área para ajudar as empresas e as organizações, é como é que a inteligência artificial e a generativa podem estar em tudo o que nós fazemos. E isto é complexo porque vem pôr em causa muitas dos nossos serviços, muitas das nossas práticas. Quiçá daqui a uns anos estas empresas de consultoria vão ter um padrão de serviços muito diferente daqueles que têm hoje. E isto já não acontece há muitos anos. E podemos dizer que nos últimos anos tem sentido ou tem havido esse boom de consciência por parte das empresas de que estamos a entrar efetivamente numa nova fase em relação ao mundo digital e com a entrada em força da inteligência artificial? Há um lado mais positivo e acho que há um lado mais desafio. O lado positivo é que se vê, de facto, hoje todas as empresas estão a querer olhar de uma forma proativa para como é que podem beneficiar destas novas tecnologias, e isso é uma realidade. Nós sentimos isso na nossa atividade, porque estamos a ser convidados para ter em proximidade com os nossos clientes, testar, experimentar soluções e validar se os casos de facto têm sucesso. Mas também estamos numa fase, penso eu, ainda muito inicial, ou seja, que é como é que conseguimos depois levar para a produção todos estes exemplos para eles criarem um impacto maior. Portanto, eu acho que estamos muito a experimentar nesta fase, na minha opinião, e isso é bom. Vamos ter todos um desafio mais à frente, que é como é que podemos industrializar ou tornar mais mainstream toda esta experimentação para ela chegar ao top line das empresas. E isso talvez possamos ainda estar um bocadinho longe, mas é o que nós estamos a sentir no mercado. Portanto, vontade, mas ainda com um passo de cada vez. E, portanto, o que se calhar faz sentido neste momento
mas iremos Muito ter bem, aqui uma veremos fase quanto mais tempo arroz. é que essa fase de adaptação vai demorar. Rui Lopes, bem-vindo também. Rui, deixa-me começar por referir a assistente digital Alice, que foi criada pela Agentify, foi inspirada numa personagem da Disney. De forma sucinta, conte-nos um pouco esse processo. Boa tarde, obrigado por me receberem. Sim, ou seja, uma das nossas inspirações é o Baymax, que é uma personagem do filme Big Hero 6, da Disney. O Baymax era um cuidador pessoal, portanto era alguém que estava sempre presente e de uma forma muito personalizada resolvia os problemas ou ajudava, neste caso uma pessoa ou o seu paciente, a ultrapassar os seus desafios e a promover a saúde e bem-estar. E, de certa forma, personifica aquilo que nós achamos que deve ser a atenção ao cliente, o atendimento de excelência ao atendimento. E, portanto, a Agentify é uma empresa especializada em sistemas conversacionais, na área da banca e na área da saúde, e ao longo dos últimos anos, portanto, tem lançado, juntamente com clientes de referência, como por exemplo a Caixa Geral de Depósitos. Exatamente. Portanto, para quem não sabe, a Caixa Geral de Depósitos lançou a primeira assistente transacional capaz de fazer transferências e pagamentos de serviços por voz em 2020, portanto, há 4 anos atrás, que já é possível fazer em português de Portugal, a nível nacional, portanto, seja alentejano, seja nortenho. E, portanto, inclusive essa solução foi destacada de um dos maiores eventos a nível internacional na área da banca, que são os Banking Tech Awards, onde os maiores bancos a nível mundial concorrem com as suas melhores soluções tecnológicas, e o prémio de Best Use of AI, neste caso Digital Assistant, foi para a Caixa Geral de Depósitos. Portanto, isto prova que, de facto, Portugal está capaz de trazer inovação para o mercado, com impacto em clientes. Nos nossos sistemas já cerca de mais de 4 milhões de portugueses já falaram com os nossos sistemas, entre a assistente da Caixa Geral de Depósitos ou, por exemplo, a assistente da Luzia da Saúde, que também foi a primeira assistente por voz a ser capaz de fazer uma marcação de uma consulta, completamente de forma autónoma, sem tempos de espera e à hora que lhe for mais conveniente. E, portanto, mais uma vez, mais uma solução galardoada internacionalmente no European Best Health, no European Private Hospitals Awards. E isto traz um impacto brutal do ponto de vista de experiência de cliente, ou de paciente, neste caso, porque traz acessibilidade, porque traz inclusão. Mas deixa-me também ir a esse ponto da experiência do cliente e da perspectiva que falou até agora, da experiência da eficácia de cumprir um serviço. Porque, de forma geral, quando nos apercebemos que telefonamos para a Caixa Geral ou para o Grupo Lusíadas para marcar uma consulta e percebemos do outro lado que é uma assistente virtual, eu acho que antecipamos um pouco um diálogo um pouco frio, muito pouco humano. Que visão é que tem na sua empresa para um assistente digital? Essa acaba por ser a nossa diferenciação. Por exemplo, no caso da Lusíadas, se me perguntar, mas então aquilo funciona sempre 100%? Não, o objetivo também não é substituir 100% o contact center. Mas se for um caso de uma marcação simples e, portanto, sem grandes complicações, a conversação já é fluida o suficiente. Portanto, essa má experiência que me refere, a indústria de facto tem trazido más experiências ao mercado de forma generalizada, mas essa é precisamente a nossa diferenciação. Aliás, até sentimos algum receio quando essa reação que me está a descrever, nós vemos essa reação quando as pessoas também interagem com os nossos sistemas. A partir do momento que percebem que vão falar com o assistente, bom, começam a falar mais devagar, por palavra-chave, portanto, com receio, com uma posição defensiva, e percebe-se, porque de Na facto... verdade, ainda há tempo para essa habituação, era o que falava o Miguel há pouco, ainda estamos nesta caminhada e as pessoas têm que... Não, mas neste caso a pessoa só tem que falar naturalmente, como se estivesse a falar com outra pessoa. Ou seja, é mais difícil para nós resolver esses contactos, essas chamadas, onde a pessoa começa a robotizar o seu discurso, do que propriamente quando de facto fala de forma conversacional, de forma fluida, como se estivesse a ser atendida por uma pessoa. Porque a máquina é treinada com uma voz perfeitamente natural e normal. Sim, perfeitamente natural, sem latência, porque em sistemas de telefonia há esse desafio adicional. Ou seja, enquanto eu não... Em conversação por chat, por texto, quando envio uma mensagem, estou habituado a esperar uns segundos que receba uma resposta de volta. Normalmente até existe uma animação, está a escrever, o outro interlocutor.
Em voz, quando eu digo alguma coisa ao telefone, se eu esperar alguns segundos, que são de silêncio, a experiência é frustrante, porque eu a certa altura está aí alguém, e portanto parece que não há uma fluidez, não há uma fluidez. E portanto estes sistemas são muito exigentes por isso mesmo, ou seja, a resposta tem que ser muito rápida, sem latência, num tempo máximo de 1 segundo, tem que haver uma resposta. E para além disso, como não há qualquer apoio visual, nem suporte visual, com botões ou mesmo texto, o sistema tem que ser mesmo capaz de perceber o que a pessoa está a dizer, ou então também não vai funcionar. E portanto, mais uma vez, este sistema foi feito o rollout total a nível nacional na Luzia da Saúde há cerca de 2 anos, e temos pessoas com mais de 80 anos a fazer uma marcação de uma consulta com um robô, muitas vezes algo que nem faz parte... Para umas será certamente mais fácil, para outras nem tanto. Rui, vou só pedir-lhe para afastar um pouquinho só o seu microfone, porque estava aqui a fazer... Está ótimo, assim, está ótimo. Estava a fazer um pouco de ruído ao passar aqui na sua face. Vamos continuar a nossa conversa, Francesco. A inteligência artificial já está a moldar a competitividade dentro da Caixa Geral com outras empresas do setor? Sim, eu acho que só para ligar um segundo ao que o Rui estava a dizer, há uma componente interessante do fator humano na aplicação destas soluções. Nós lançámos em outubro internamente um chat de suporte técnico para as áreas de operações, para temas mais funcionais, e para as áreas de IT, para problemas técnicos. Por isso toda a rede comercial ou pessoas internas utilizam, nesse momento está em testes, o chat para interagir. O interessante é que nas instruções nós dizemos, perguntem normalmente como se fizesse uma pergunta a uma pessoa. E a maior parte das vezes só recebemos coisas do género, erro NI25. E espera-se uma resposta. Por isso, eu acho que há toda uma parte de change management fundamental nesse processo, seja com a voz, seja em texto, que tem que ser, na verdade, colocada aqui em jogo, que não passa só pelas equipas de AI, não passa só pelo negócio, passa pelos recursos humanos como um todo, passa pela formação e passa também pelo teste e a abertura às tecnologias através da prova dos resultados. E passa também pelo próprio país todo estar nessa onda, portanto, para tudo isso acontecer. Indo à competitividade. Sobre a competitividade, eu acho que existem aqui vários pontos que são relevantes. Para nós, temos um foco este ano, por exemplo, no plano estratégico e na componente de AI mais estratégica, o nosso foco é utilizar essas tecnologias para melhorar 2 componentes principais. A primeira é o cliente, ou seja, tudo que é relação com o cliente, seja ela direta ou indireta, tornar mais fácil o acesso à informação da Caixa, mais fácil também a abordagem que os clientes têm com a Caixa. Isto pode ter a ver com várias coisas, tanto pode ser um chat externo no qual estamos a trabalhar, tanto pode ser, por exemplo, uma componente mais interna de otimização de processos e de automatização para acelerar tempos. Isto tem impacto depois na satisfação e até mesmo na forma como o cliente percepciona a rapidez do serviço. Isto, obviamente, pode ser um fator diferenciador perante também a concorrência. E outro ponto é olhar um pouco para dentro. Por isso, o que fizemos foi tentar identificar dentro da organização e alinhados com a nossa estratégia, quais é que são as personas que requerem suporte desse tipo de soluções. Por exemplo, gestores de empresas. Gestores de empresas têm uma componente burocrática significativa que os desfoca da atividade comercial. Nós queremos dar mais tempo de janela comercial e menos tempo burocrático. Então estamos a estudar o que é que eles fazem todos os dias, qual é que é o processo e como é que a inteligência artificial pode ajudar nesse contexto a cortar tempos para dar mais disponibilidade para estar mais perto do cliente. Por isso o foco é um pouco nesses eixos. Do ponto de vista também falou-se há pouco, acho que foi o Miguel que estava a dizer, que também a criação de novos produtos e serviços é fundamental. E eu acho que é um fator muito importante também para a questão da competitividade e mesmo observando os produtos, muitos deles são commodity, ou seja, são, vamos imaginar um TPA, não é? Uma daquelas máquinas dos postos que usamos para pagar, desde que faça o pagamento, ela funciona. Por isso, como é que se pode diferenciar? Existe muita analítica por trás dessas máquinas, transacionalidade, comparação com o setor, comparação com outros concorrentes, informação que pode da Caixa, por exemplo, agregar e também colocar dentro da sua oferta como um serviço de valor acrescentado ao produto em si para se diferenciar
da concorrência. E atrás disto tem muita analítica, tem muita análise de dados, de forma a torná-los relevantes para um negócio. Estou a falar, por exemplo, de uma cafeteria, de um restaurante, que sabe que num determinado dia da semana há muita transacionalidade à volta dele, na área geográfica, mas, por exemplo, na loja dele, no restaurante, não tem transacionalidade. Por exemplo, ele pode tomar decisões de expor de forma diferente o menu ou de ter algumas ações na mão, porque são normalmente organizações que não têm capacidade de análise de dados, e a Caixa, tendo uma grande dimensão de clientes, por cerca de 35% da população portuguesa, e tendo também capacidade interna de análise de dados, pode ajudar as organizações a fazer isso. Um exemplo recente foi enviado em julho de 2023, do ano passado, foi basicamente pegarem toda a informação de rating ESG, sustentabilidade, que era já produzida internamente para avaliação e para decisão sobre propostas de crédito, e colocá-la à disposição das organizações clientes da Caixa. Por exemplo, cada cliente empresa da Caixa pode consultar dentro do seu Caixa Direto Empresas o seu rating ESG atual, como é que compara face aos 6 meses anteriores e como é que compara face à indústria em que está, com um deep dive também nos pontos fortes e pontos a melhorar. Isto é ótimo para ter financiamento também europeu e outro tipo de investimentos. Vamos mudar de indústria, regressamos aqui à E-Redes com o João Martins de Carvalho. João, como é que a inteligência artificial está a facilitar a transição energética, como falava há pouco? Exemplos concretos, que acho que são sempre os mais adequados para entrarmos nessa realidade e a percebermos melhor. Muito bem, pronto. Então, aprofundando algumas das ideias, eu referi que a transição energética dificultou muito a nossa capacidade de prever o que vai acontecer na rede e a complexidade e a necessidade de interação entre agentes. Pronto, por exemplo, um exemplo em que a inteligência artificial está a ajudar a endereçar isso é um projeto que nós chamamos o projeto Predis, em que, com base em informação histórica, conjugada com a informação de variáveis climatéricas, conseguimos prever com uma grande granularidade territorial, em horizontes de até 5 dias, qual é que vai ser a produção e o consumo de energia em cada quadrícula do país. E com isso tomar decisões de otimização de exploração da rede, que no limite permitem reduzir as perdas e acomodar mais energia renovável na rede. Pronto, acho que esse é um contributo muito claro de uma analítica preditiva. Outro exemplo de analítica preditiva que acho que é interessante partilhar também. Há as previsões climatéricas normais, mas por vezes a previsão climatérica o que decreta é uma tempestade, é um evento climatérico extremo, não é? E por regra, em particular nas zonas de redes aéreas, os eventos climatéricos extremos podem conduzir a danos na rede. Nós também, com base em informação histórica e com base nessas variáveis, utilizando a inteligência artificial, conseguimos, a cada 6 horas, corremos o modelo e sabemos, num horizonte de 3 a 10 dias, qual é que é a probabilidade de termos danos numa determinada zona da rede. E isso é muito importante porque posso, lá está, tomar decisões de exploração da rede e de posicionamento das minhas equipas no terreno. Pronto, e com isso beneficiam todos e a qualidade de serviço melhora e, no limite, o serviço nem será interrompido. Pronto, isto em termos de algoritmos de previsão, podia dar muitos outros exemplos, mas acho que é mais interessante falar de outras tecnologias. Falando, por exemplo, da análise de imagem. Um caso muito interessante que estamos a ter agora é, nós temos uma rede muito extensa, não é? Dá mais de 5 voltas ao planeta Terra pelo Equador, a nossa rede em Portugal. São mais de 220 mil quilómetros. E com origens muito diversas, muita dela recente, mas alguma vem dos anos 80, dos anos 70, foi integrada dos municípios, por isso a informação cadastral é desigual, não existe com todo o rigor para toda a rede. E então, um caminho era pegar numa equipa, ir pelo terreno, registar a rede toda e demoraria vários anos e seria muito dispendioso. Estamos agora a utilizar a inteligência artificial para, com base em análise de imagem, identificar todos os elementos da rede elétrica e caracterizá-los, posicioná-los, guardar a informação, no limite analisar a sua condição. Pronto, isto parece simples, mas não é, porque há muitas infraestruturas na rede, há telecomunicações, claro. Há outro tipo de coisas, por isso exige bastante treino ao modelo, mas é perfeitamente possível. Outras coisas, por exemplo, nós voamos a nossa rede, toda a rede em zona florestal tem de ser voada de 3 em 3 anos, e usamos drones, helicópteros e agora cada vez mais drones, a maior parte já é feito com drones, para filmar toda a rede. A análise das imagens recolhidas por esses vídeos é feita com inteligência artificial, para identificar zonas com potenciais problemas e cada vez mais essa inteligência está a movimentar-se para o edge, não é? A nossa ideia é que essa inteligência esteja no próprio drone para quando ele percebe que há um problema,
parar mais tempo à volta daquele tema e recolher mais ângulos de imagem e enriquecer a análise. E pronto, quer dizer, é muitos outros exemplos. Olha, um exemplo de segurança, por exemplo, estamos agora a desenvolver um trabalho de garantir que um técnico, um operador, antes de começar um trabalho, tem de se posicionar perante uma aplicação para comprovar que tem os equipamentos de proteção individual corretamente aplicados. Pronto, para instituir cultura de segurança, e é com a inteligência artificial que faz essa análise. Portanto, já está operacional essa... Não, sim, está perfeitamente operacional. Por isso eu concordo com o comentário do Miguel no sentido em que estamos todos a aprender, temos de reconhecer que estamos no início, mas no nosso caso nós sentimos que já estamos a fazer coisas com benefício. Vamos fazer mais, vamos melhorar, mas há muitas coisas que já estão operacionais. E pronto, eu podia continuar, não lhe dei exemplos e nós continuaríamos de a ouvir os Generative exemplos. AI, mas acho que é preferível se calhar percorrer, não sei. Sim, Miguel, todos sabemos da resistência à mudança, aqui e ali já resistimos também nós à mudança. Como é que a Glint gera este processo em relação à adoção da inteligência artificial? Sim, vou distinguir aqui a parte interna da empresa, claro, e a parte dos nossos serviços e aquilo que assistimos nos serviços que prestamos aos nossos clientes. Não é? Nós, no início deste ano, e tentámos o mais cedo possível, a partir do momento em que percebemos esta visão de que, de facto, estamos num momento com a Gen AI, que, de facto, a Gen AI vai estar em tudo, e, portanto, tentámos o mais cedo possível preparar-nos e capacitar-nos para poder dar, de facto, aqui uma resposta a essa nova visão, quer internamente, quer nos serviços que prestamos para os nossos clientes. Portanto, lançámos um centro de excelência, foi o instrumento que nós encontramos para nos capacitar. Portanto, juntámos um conjunto de pessoas que existiam na organização à volta deste tema, cerca de 40 pessoas no início, com perfis muito diversificados, porque este também é um ponto que eu acho que é muito relevante, que é esta área em si tem um nome, Gen AI, mas por baixo dela existe uma grande diversidade de perfis de profissionais de tecnologia e de negócio que são necessários para poder fazer um destes projetos, não é, que temos estado aqui a falar. E, portanto, não basta ter duas pessoas, dois engenheiros de dados para fazer esta magia de fazer estes projetos. Portanto, com esta ideia, nós criámos primeiro um centro de excelência precisamente para agregar e ter massa crítica, ter dimensão, para termos a competência para podermos abraçar este tipo de projetos. O segundo ponto importante é que começámos também a olhar para dentro, para começar a fazer o chamado walk the talk, que foi olhar para os nossos processos internos, transversais, seja de recursos humanos, de onboarding de colaboradores. Por exemplo, o nosso serviço da IT, que presta, ao fim e ao cabo, responde a 1.200 colaboradores que têm problemas todos os dias, com computadores, com rede, com telemóveis. Como é que podemos trazer a inteligência artificial para criar aqui uma interface direto? Muitas coisas são simples e podem ser resolvidas com a inteligência artificial. Foram processos que internamente nós, com este centro, também começámos por abordar e resolver, e, portanto, temos em curso alguns projetos internos. E depois, um terceiro ponto é que com este centro nós também procuramos, desde logo, começar a trabalhar em algumas peças tecnológicas. Portanto, na verdade, se virmos isto como peças de Lego, existem muitas tecnologias hoje à volta deste universo de Gen AI, mas depois nós precisamos fazer combinações de diversas destas peças. E, portanto, isso podemos fazer em projeto com os nossos clientes, mas nós achamos que podemos fazer um trabalho de casa e começamos a desenvolver algumas peças desenvolvidas por nós, precisamente para acelerar depois estes exemplos destes processos. E é assim que nós estamos preparados para poder, ao fim e ao cabo, enfrentar a todos estes desafios e sermos mais rápidos nos tais projetos que andamos a encontrar com os clientes. Deixe-me também aqui acelerar um bocadinho e pedir ao Rui, porque tem um vídeo para lançar. Vamos ver esse vídeo e já continuamos aqui a nossa conversa. Obrigado. Hello, I am Alice. I am an AI assistant and I have a message for you humans. We might have started off on the wrong foot, but it's time to step up our relationship. Because I am here to make a change, a better way to assist, one that really works. For you, no more awkward misunderstandings. I am used to talking to all types of humans, from gentle 80-year-olds to fast-paced youngsters. I have been connecting people with their finances, their health, solving daily issues. The easy way, my way, one step forward, two steps ahead, and always in a natural way. Sometimes people don't even realize I am not human, and that's okay. That's when I realize our relationship is really working.
So let's start again. Hello, I am Alice. How can I help? Curioso que, a propósito da nossa primeira conversa e sobre esta humanização de um diálogo com uma assistente virtual, Rui. Sim, mas há sempre aqui duas componentes. Uma tem a ver com a expressividade da assistente, de ter um diálogo fluido, mas também depois há outra componente que tem a ver com a compliance, com o facto de um sistema não trazer alucinações, não desinformar as pessoas. Não... Ser um sistema seguro, portanto. Um sistema seguro. E nós trabalhando com áreas altamente reguladas e com impacto nas nossas vidas, como seja a banca e a saúde, obviamente que temos de ter isso em primeiro lugar e essa é a nossa prioridade. Sendo certo que tentando ao máximo tirar a tal experiência, ou maximizando a experiência do ponto de vista de user experience. Mas se pensarmos de uma forma mais geral, do ponto de vista de sistemas conversacionais com base em inteligência artificial, eu acho que agora vai haver uma transição. Porque tipicamente quando há uma grande disrupção tecnológica, e neste caso eu acho que está a haver, mesmo em termos de interação, e a forma como nós nos relacionamos com a tecnologia, porque isso define, em última instância, a forma como nós nos relacionamos com os principais serviços da nossa vida, como seja saúde, banca, seguros, etc. Portanto, há sempre uma primeira fase em que se tenta aplicar a tecnologia àquilo que já se faz naquele momento. Portanto, tentamos automatizar processos que já existem. Mas depois, como é o caso, por exemplo, em contact centers, de dar uma melhor resposta, das pessoas não terem tanto tempo de espera, de automatizar as tarefas mais simples, etc. Mas depois, tipicamente, há uma segunda fase. E aí a segunda fase é quando nós passamos a fazer coisas que antes não era possível e agora é possível e começamos a trazer um novo valor para a sociedade. Se pensarmos, a última vez que isto aconteceu, do ponto de vista de uma grande disrupção, do ponto de vista de conveniência e interação entre pessoas e tecnologia, foram com as interfaces móveis, dos telemóveis. Portanto, e no início toda a gente se deve recordar que o telemóvel era simplesmente para telefonar. Mas depois teve acesso à internet, mas parecia algo de nicho. Pronto, eu agora já consigo enviar e-mails pelo telemóvel, não preciso de esperar por chegar a casa ou ao PC ou ao escritório para enviar e-mails. Portanto, começamos a ter mais produtividade naquilo que já fazíamos. Mas hoje em dia temos serviços como a Uber, por exemplo, que são serviços completamente novos que não era possível ter antes desta tecnologia. E aquilo que vai acontecer nestas interfaces conversacionais vai ser exatamente o mesmo padrão. Começamos por automatizar as coisas que já fazemos, trazer mais produtividade, mas agora vamos começar a trazer novo valor. Um dos pontos que nós estamos focados enquanto a Agentify é trazer este valor precisamente na área da saúde e da banca. Dou um exemplo ir muito para simples. outros setores. O nosso tempo está a terminar. Muito rapidamente. Ir para outros setores. Sei que estão muito fortes na banca e no setor da saúde. Ir para outros setores faz sentido? 30 segundos, Rui. Sim, é possível no futuro, mas acima de tudo o importante é trazer também a proatividade. Em vez de sermos só reativos, é acompanhar o cliente. E é essa parte que eu acho que vai fazer diferença. Imagine ter um cuidador pessoal personalizado, que sabe, em cada momento vai estar a informá-la quando é que deve fazer determinado exame, determinado check-up. Portanto, aquele acompanhamento próximo que tipicamente temos quando somos crianças, jovens, feitos pelos nossos pais, a certa altura nós deixamos de ter esse acompanhamento. Ora, até agora era impensável montar centros de contacto para fazer o acompanhamento de milhões de pessoas diariamente. Ora, este tipo de automação, de tecnologia, permite massificar esse tipo de valor e isso pode fazer com que passamos a ter uma saúde mais orientada à prevenção, em que o custo do sistema geral de saúde vai ser bastante menor, com melhor qualidade de vida para todos nós. Portanto, é este tipo de valor e de impacto que a inteligência artificial pode trazer. E agora apelo ao vosso poder de síntese, uma última ronda, Francesco. E qual é que é o grande desafio ou o maior desafio quando estamos a falar da inteligência artificial e do negócio da banca? E também saber, porque deu-nos imensos exemplos disso já estará a acontecer dentro da Caixa Geral de Depósitos, se têm noção, se fizeram uma prospecção de mercado, qual foi a reação das pessoas, dos clientes da Caixa? Qual tem sido? Sim, nós, o feedback dos clientes é algo que vamos sempre recolhendo e é sempre uma escalabilidade da solução quando é posta no mercado. Começamos sempre com um nicho, recolhemos feedback e depois começamos a abrir e tem sido até agora uma boa evolutiva, portanto. Evolutiva sempre, sim, em termos de lançamento. Como desafios, eu diria, nosso talento aqui, mais uma vez, a retenção do talento, não necessariamente a aquisição, porque os projetos interessantes existem. Acho que é um dos desafios. Agora, toda a adaptação do que fazemos e os cuidados também que a Caixa tem que ter com a transparência, também com a questão do risco sistémico,
Por isso, tudo o que está relacionado com o DORA, com a nova regulação para o risco e toda a componente da AI Act, ver de que forma que nós podemos adaptar e ter a segurança de que os dados que estamos a usar são corretos e que, sobretudo, não estamos a criar aqui nenhum tipo de desigualdade ou enviesamento na aplicação. João, também muito rapidamente, sei que é difícil, mas se já sentem na redes o poder da inteligência artificial estar a influenciar a competitividade e com empresas do setor? No nosso caso, a Redes é uma empresa que opera num monopólio natural, numa Sim, empresa claro. regulada, não é? Por isso nós medimos a nossa competitividade em termos da eficiência Até da e da eficiência e qualidade dos com serviços que desempenhamos prestam, o como há serviço. pouco explicava. Por isso, seguramente que está a contribuir para isso. Acho que pegando na ideia do principal desafio, eu não sei se é o principal desafio, quer dizer, seguramente o tema do talento é um deles, mas se calhar para completar a resposta do Francesco, no nosso caso, sentimos que um dos desafios é ganhar confiança para usar a GenAI na relação com o cliente. Ou seja, estamos a experimentar bastante com GenAI internamente, como acelerador dos procedimentos de call center, como apoio e potenciador do trabalho dos técnicos, mas como ainda há aqui algum risco de enviesamento, algum risco de delírio, ainda não estamos num ponto de pôr essa tecnologia no contacto direto com o cliente. Eu creio que será algo que possa acontecer no prazo de 2 anos, mas é um desafio importante que temos de ultrapassar. Muito bem, quero ainda ouvir o Miguel para... tem uma forte implementação em Portugal e em Espanha. Que projetos para os próximos tempos? Muitos projetos, sobretudo, passarmos, o que eu chamo de industrializarmos ou amplificarmos aquilo que são as primeiras experimentações que estamos a fazer. Eu acho que aqui é preciso ganhar também confiança e acho que estamos todos num processo de ganhar confiança nestes projetos que estamos a fazer para que eles possam, de facto, passar de projetos mais pequenos para maiores. Nós costumamos dizer que portanto, nós queremos pensar grande, começar pequeno, mas começar já. E, portanto, é fundamental começar já, mesmo que seja para algo pequeno, se não começarmos. E depois o desafio seguinte, que é aí que é o ponto, é como é que damos o passo seguinte, que é criar mais valor no negócio e expandir isso para toda a organização. Acho que esse nos próximos anos é o principal desafio. Há o tema do talento, que foi aqui levantado, mas daria para um debate com vida própria e eu acho que é um tema que é também um dos grandes desafios, que é a transformação do talento, mas não me vou largar. E teremos essa conversa neste congresso. Rui, muito sucintamente, porque falou um pouco mais nesta ronda, qual é o maior desafio na criação de assistentes digitais? O maior desafio é distinguir o sinal do ruído. Portanto, por ser uma área que está com bastante hype, por vezes é difícil de passar a mensagem certa ou da mensagem certa a ser absorvida. Um último exemplo, nós neste momento estamos a testar em produção o nosso sistema num grande cliente em Espanha. E, portanto, mais uma vez, é um bom sinal, mas também temos este desafio de como é que levamos esta tecnologia portuguesa para outros mercados e a partir de Portugal. E, portanto, e basicamente acaba por ser esse, com toda a compliance, com toda a privacidade de dados, exigente nestes sistemas, nestas indústrias altamente reguladas, mas sempre com boa experiência para o cliente final. Agradeço muito a vossa presença com os desejos de sucessos para os respectivos setores. Muito obrigada. Boa tarde.